Está gravando. E aí, galera? Tudo bem? Tranquilos? Maravilha. Show. Infelizmente tive que gravar essa aula aqui, mas fiquem tranquilos que vou fazer bem devagarzinho. E na próxima semana também, como a gente está com tempo hábil dentro do calendário, aí semana que vem a gente tira as dúvidas que forem necessárias aí, tá? Porque a gente tem aula de hoje, tem aula do dia 28, tem aula do dia 4 ou 6, né? Calma aí, deixa eu ver no calendário. Do dia 4, aí somente no dia 11 que a gente vai ter a prova. Então, no dia 4 a gente vai tratar de fazer uma revisão, né, para o dia 11. E no dia 28 aí a gente finaliza aí com ponto de equilíbrio, que é coisa tranquila também, que a gente vai hoje já iniciar a parte teórica disso um pouco, tá? Vamos lá, pessoal. Então, para a aula de hoje, ficaram 2 exercícios, né? E a gente está falando sobre margem de lucro, sobre lucro desejado, margem de lucro, né? Exercício. A empresa XPTO apurou que seu produto X tem seu preço de custo. Lembrando, o que é o preço de custo, galerinha? Nada mais é do que os materiais, tá? E a mão de obra, que são chamados custos diretos. Por que custos diretos? Porque você consegue meio que visualizar dentro do produto, ok? E os custos gerais de fabricação. O que são os custos gerais de fabricação? São aqueles custos que você não consegue enxergar, tá? Um exemplo, a Gislene. O marido dela vende cerveja lá. Na cerveja você sabe ali que tem o vidro, que tem o rótulo, que tem a água, que tem o lúpulo. A gente conhece, mas quanto de energia elétrica tem ali? Ok? Quanto de depreciação tem ali? Então, a gente não consegue, a gente não tem ideia, tá? Então, isso são os custos gerais de fabricação. Então, pessoal, aqui está o passo a passo, ok? Aí vocês conferem com aquilo que vocês fizeram, tá? Então, vamos lá, vamos ver se bate aqui, ó. Margem bruta. Primeiro, vamos para margem bruta, tá? Margem bruta é aquilo pelo preço que eu vendo, tá? Dividido pelo meu preço de custo. Lembrando que aí dentro, por que bruta? Porque aí dentro tem os impostos, tá? Que não é meu, os impostos eu sou obrigado a recolher e repassar isso para os devidos governos, ok? Então, vamos lá, margem bruta é igual. Abro o conchete aqui. Opa, deixa eu só tirar de negrito, para não ficar igual. Preço de venda, então vamos lá, 15,62, dividido pelo custo, 6,83, tá? Menos 1, tá? Vezes 100, ok? Menos 1, porque eu estou tirando uma vez esse valor, por isso que fala menos 1, e vezes 100, por quê? Porque, na verdade, eu tenho que pegar isso em forma percentual. Então, eu estou multiplicando isso por 100, tá? Portanto, margem bruta é igual 15,62, 6,83 divide, deu 2,286969, tá? Aí eu vou colocar menos 1, tá? Opa, não tem esse parênteses aqui não, tá? Vezes 100, ok? Portanto, minha margem bruta é igual 1 menos de 1,286969 vezes 100. Portanto, minha margem bruta é igual a 128,70%. Aí eu arredondo, tá? Na verdade, deu 128,696925, tá? Como aqui eu não tenho necessidade de ficar trabalhando com as 6 casas após a vírgula, eu posso, portanto, arredondando, fica 128,70%. Por quê? Olha só, lembrando, a terceira casa aqui, ó, ela é igual ou maior que 5. Então, eu arredondo isso aqui para 10 e venho aqui 7, tá? Então, de 69 vai para 128,70, tá? 128,70. Olha só, galera. Vocês querem ter certeza? É o chamado prova dos 9, tá? Dos 9. Olha só. Imagina o seguinte, se eu tenho um preço de custo de 6,83, então meu custo de 6,83, e eu tenho uma margem, deixa eu tirar um pouco isso daqui, vai. Aí.
Aí fica na mesma linha, fica na mesma... Pronto. Ó, se eu tenho um preço de 6,83 e um custo, desculpa, um custo de 6,83 e eu tenho uma margem bruta de 128,70%, olha só, para vocês verificarem como vai bater, tá? Então, imagina o seguinte, qual que é o preço de custo? O preço de custo, o preço de venda é o preço de custo mais a margem de bruta. Margem bruta. Aqui eu só estou mostrando para vocês como que a conta bate, tá? Então, vai ficar assim, ó, preço de venda é igual o custo mais a margem bruta, tá? Então, vai ficar o preço de venda é igual custo, 6,83. Aí eu tenho que fazer quanto que é minha margem bruta, tá? Então, vezes 128,70. Portanto, meu preço de venda é igual a 6,83 vezes 128,70. Opa, 6,83, enter. 128,70%, deu 8,79, tá? Mais o custo, olha aqui, ó, 6,83 é igual a 15,62, ou seja, olha aqui, galera, ó, bate com o meu preço de venda, ó. Ou seja, aqui eu só estou mostrando para vocês, é o chamado antigamente prova dos 9, ou seja, mostrar que realmente a conta faz sentido, tá? Então, de novo, ó, custo, quanto que eu gastei de matéria-prima, de mão de obra e de custo de gerar de fabricação, 6,83. Quanto que eu tenho de margem bruta? 128,70. Então, olha só, o que é preço de venda? É o meu custo mais a margem, tá? Como eu estou colocando mais a margem aqui, primeiro eu tenho que multiplicar e para achar quanto que opa, 128%. Quanto que é 128% de 6,83? É 8,79. Mais o preço de custo dá 15,62 batendo com o preço de venda. Tá bom, galerinha? Aí, se tiverem dúvida, dia 28 a gente tira mais essa dúvida aí, tá? E olha aqui, ó. Margem líquida. Por que é chamado margem líquida, gente? Porque aí eu tenho que tirar os impostos. Porque os impostos não é meu. Esquece. Os impostos, de novo, eu cobro do meu cliente e repasso para o governo, tá? Nem à toa, gente, que o imposto, ele pode ser... Ele é um crime, tá? Por quê? Se você não pagar. Porque ele é apropriação indébita. Por que apropriação indébita? Porque assim, olha só. Eu tenho essa calculadora e o preço de venda dela com imposto é R$300. Eu vendi para a Tainara. A Tainara pagou R$300 com os impostos. Vamos dar um exemplo que seja 10%. Então, R$30 desse preço aqui foi imposto que a Tainara pagou. O que eu sou obrigado a fazer? Pegar esse imposto e repassar para o governo do estado através do ICMS e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Margem líquida. Para calcular margem líquida, é necessário tirar os impostos. Vamos calcular o imposto. Então, ó, valor do imposto é igual valor de venda. Opa, vamos lá, valor de venda, 15,62. 15,62 vezes quanto que é imposto? 18%, que é o ICMS, tá? Portanto, o valor do imposto será de 15,62, 18%, ou seja, 2,81, tá? Então, desse valor, gente, que custa esse produto 15,62, quanto que eu vou receber? 15,62, porém eu sou obrigado a repassar para o governo 2,81, tá? Então, é o que a gente chama de lucro aqui, tá? Lucro em reais, tá? Então, vamos lá. Lucro é igual preço de venda, 15,62, menos imposto, 2,81, menos o custo do produto. Vocês concordam que eu paguei para poder fazer aquele produto? Que eu tive isso de custo? Que é 6,83. Portanto, meu lucro é igual a 15,62, 2,81 menos e 6,83 menos 5,98. Tá? Ou seja, quanto que eu lucrei? R$ 5,98 de um produto que eu vendi por 15,62, tá? E aqui, gente, é o que a gente chama de lucro por dentro, né? Que é em cima do valor do meu lucro. Quanto que eu lucrei? Então, vamos lá.
lucro em percentual é igual. Abre aqui, ó. Preço de venda, de novo, 15,62, dividido pelo meu lucro, 5,98, tá? Menos 1, pode ver que ele é vezes 100, opa, tá? Lucro em percentual é igual. Aí eu vou tirar o que está entre parênteses, né? Então, 15,62, 5,98 divide a 2,61, 20,40, menos 1. Fecho vezes 100, tá? Lucro em percentual é igual a 1 menos 1,61, 20,40, vezes 100. Portanto, meu lucro em percentual é de 161,20%. Ok, galerinha? Então, basicamente, era nesse primeiro exercício, era isso para ser feito, tá? Calma aí. Só colocar em negrito aqui, porque aí são as fórmulas. Tudo bem? Aí na próxima aula a gente vê aí se eu vou perguntar se bateu, vou deixar até esse exercício pronto, para a aula do dia 28, só para a gente esclarecer isso, ok? Então, maravilha. Agora vamos lá. Perfeito. Segunda, é a mesma coisa, tá? Empresa XPTO apurou que o seu produto X tem seu preço de custo de 1,385. Você vê, pessoal, independente do valor, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é médio, o raciocínio é o mesmo, tá? Sempre o raciocínio é o mesmo, tá? Então, primeiro vamos calcular lá a margem bruta. Então, vem aqui. Opa, margem bruta. Então, o que é margem bruta? MB é igual. Opa, deixa eu tirar isso do negrito. MB é igual. Vamos lá. Preço de venda, quanto? 1,95863. Dividido pelo meu preço de custo, 1.385,42. Fecha parênteses. Menos 1 vezes 100. MB, margem bruta, é igual. Abro o colchete. Tá? 1.958,63 entre 1.342 divide 1,41,37, 1,41,37, 44. Menos 1 vezes 100. Portanto, MB é igual a 1 menos, dá 0,413744 vezes 100. Portanto, minha margem bruta é de 41,37%. Tá? Aqui, ó. Agora vamos para o margem líquida. De novo, igualzinho. Copiar aqui. Colocar aqui na mesma. Então, vamos lá. Valor do imposto. Valor de venda, 1.958,63. Vezes, quanto que é a porcentagem que a gente colocou? 18% também. 18%. Portanto, o valor do imposto, 1.958,63 entre 18%, dá 352,55. Tá? Então, esse é o valor total que eu pago de imposto. Aí eu venho agora para a margem, para o lucro em reais. O lucro monetário, que a gente chama também, né? Então, lucro. Então, voltou aqui, ó.
Aí. Preço de venda, 1.958,63, menos imposto, 352,55, menos preço de custo, 1.385,42. Aí. Lucro é igual. Vamos lá. 1.958. 352,55 menos e 1.385,42 menos. 220,66. Olha só, gente. Se um produto de R$ 1.958, você vai lucrar em reais 220, tá? Agora eu venho para o lucro em percentual por dentro, tá? Deixa eu copiar assim. Eita, saco. Isso aqui. Lucro em percentual é igual. Preço de venda, 1.958,63 dividido pelo meu lucro, 220,66. Menos 1. Vezes 100. Lucro em percentual é igual. 1.958,63. 220,66 divide. Vai dar 8,87623. 23,4, né? 6 casas para ver com isso. Menos 1. Vezes 100. Igual menos 7,876234 vezes 100. Deixa eu só ver se eu consigo puxar aqui para ficar na mesma linha. Mesma lucro em percentual, 100 vezes 787,62%. Ok? Tudo bem, galerinha? Então, basicamente, os cálculos são esses, tá? É o chamado margem bruta, ou seja, com imposto, margem líquida, tá? Lucro em monetária e o lucro por dentro em percentual, tá? Em cima sempre do custo e do preço de venda, ok? Então, nós fizemos 2 exercícios. Agora, galera, a gente vai falar um pouco sobre custos fixos e variáveis, tá? Para você entender bem, olha só. Pensa assim na casa de vocês. Olha só, vamos pensar aí na Ivonete. A Ivonete. Ivonete, conta de luz na sua casa é custo fixo ou variável? Conta de água, tá? Conta de telefone, de internet. Ah, e aquele compras, tá? Então é assim, a empresa ela enxerga do mesmo jeito como a gente enxerga dentro de casa, tá? Então o que são custos fixos? Um exemplo, a Ivonete. É a conta de luz, água, telefone, que ela sabe que todo mês, independentemente de qualquer coisa, dela receber salário ou não, ela vai ter esse custo para poder pagar, tá? A empresa é muito parecida com isso, tá? A empresa, tudo que é custo, que independe da quantidade do que ela vende, ela é obrigada a pagar, então é custo fixo. Tudo que aumenta com o aumento das vendas é custo variável, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Olha só, custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos de uma empresa são aqueles que são menos suscetíveis a apresentar variações de acordo com o volume de produção ou vendas.
Vamos pensar assim, gente. A empresa Tainara lá, a imprensa local, tá? A imprensa oficial, desculpa. Tem a folha salarial. Independentemente da quantidade de livros que ela vende ou não, todo mês ela tem que pagar aquele valor de salário. Aluguel, se tiver aluguel. Independentemente se ela vende 1.000 livros ou 1 milhão de livros, o aluguel daquele ponto vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, isso é o que nós chamamos de custos fixos, que ele não vai variar de acordo com a quantidade vendida, tá? Já os custos variáveis, gente, vamos levar ao pé da letra. Fixo. O que é fixo? É algo que eu tenho que pagar todo mês, tá? Variáveis, opa, ele varia, tá? Corresponde aos gastos que aumenta ou diminui de forma proporcional ao nível de atividade. Vamos voltar para a própria Tainara e depois eu dou o exemplo do Wesley, tá? A Tainara, lá na imprensa oficial, quanto de material ela vai gastar? Um exemplo de papel, se ela vender 1.000 livros, é X. E se ela vender 1 milhão de livros? Opa, aí é muito maior. Então, você vê que o custo vai variar de acordo com as vendas. Vamos falar na empresa do Wesley, lá da material de construção. O salário do Wesley e das outras pessoas é fixo. Por quê? Vai todo mês ter que pagar ali. Agora, vamos falar da matéria que ele vende, do material que ele vende. Se eu vendi um caminhão de areia, é um custo. E se eu vender 100 caminhões de areia? É outro custo, porque ele vai ter que subir de acordo com a minha quantidade comprada, tá? Olha aqui, ó. Em geral, os custos fixos são gastos como o aluguel do imóvel ou os planos fechados de telefonia e internet, tá? Ou seja, quem tem aí um telefone celular que é pós-pago, sabe que vai pagar quanto? R$100 por mês. Todo mês a Vivo, a Claro, a TIM vai lá mandar R$100, tá? Esses itens possuem valores que se mantêm, me perdoe, estáveis todos os meses, independentemente do fato de a empresa produzir ou vender mais ou menos, tá? Então, é assim, eu tenho um plano de telefonia fixa lá, uso à vontade, pago R$100 por mês. Independentemente se eu faço 10 ligações, 6 ligações, é fixo, estou pagando aquilo, tá? Também são exemplos de custos fixos os gastos com limpeza, segurança e manutenção de máquinas, tá? Ou seja, que está sempre acontecendo. Já a matéria-prima é um exemplo típico de custo variável. Quanto mais produtos forem fabricados por uma indústria, maior será seu consumo de matéria-prima e, portanto, o gasto com ela. Aquilo que eu comentei da quantidade de livros, tá? Então, se eu vender 100 livros, eu vou precisar de uma quantidade de papéis. Se eu vender 1 milhão de livros, eu vou precisar de outra quantidade de papéis. Então, são custos variáveis, tá? Como diferenciar os custos fixos e variáveis, tá? Não existe uma fórmula genérica, tá, gente? Que se aplique a todos os casos, para saber quais custos são fixos e quais são variáveis. Por quê, pessoal? Às vezes o custo fixo para uma empresa é custo variável para uma outra empresa. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, é assim, vai de caso a caso a gente tem que analisar, ok? Isso porque a classificação dos custos varia muito de acordo com a atividade da empresa. Vamos dar um exemplo, pessoal. Uma empresa de representação comercial tem uma sala, tá? Tem lá os seus vendedores. O que ele vai ter de custo fixo? A energia elétrica, tá? O aluguel. Então, a energia elétrica, nesse caso, é um custo fixo. Agora, vamos falar numa laminadora. Laminadoras são aquelas empresas de indústria que faz laminação e utiliza muita energia elétrica. Nesse caso, não. Ele vai gastar muito mais energia com quanto mais produção ele tiver. Então, se ele vender 100 mil, é um custo de energia. Se ele vender 1 milhão, é um custo de energia muito maior. Por quê? Porque ele depende de energia para fazer a laminação de um produto, tá? Perfeito, ó. No entanto, é fácil de entender o significado desse conceito por meio de exemplo, tá? Ajuda demais. Tomando o caso de um restaurante que possui o mesmo número de funcionários ao longo do ano.
independentemente do movimento, ele terá os salários como custo fixo, tá? Ou seja, eu tenho lá 10 funcionários, do dia 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Basicamente, eu vou pagar o mesmo salário para eles, tá? Então, é custo fixo. Pode ter entrado 10 clientes, 100 clientes, 1.000 clientes. O custo, basicamente, é o mesmo, tá? No entanto, uma construtora que contrata trabalhadores por empreitada terá de colocar os salários desses temporários como custo variável, já que quanto mais serviço ela tiver, mais será a sua necessidade de mão de obra e, por isso, o custo total desse item. Estão vendo, gente, como que muda a classificação de custo fixo ou variável, dependendo de que setor da economia que nós estamos tratando? Então, ó, os funcionários para um restaurante de custo fixo, já uma construtora, eu peguei uma obra, tá? Aumentei para 10 obras, eu vou ter que contratar mais gente, então o meu custo vai ser variável, dependendo da quantidade de obras que eu tenho, dependendo da quantidade de serviços que eu tenho, ok? E olha só que legal, hein? Alguns custos são considerados híbridos, pode ser fixo e pode ser variável, tá? Porque possui uma parte fixa e uma outra variável. Olha o telefone, aquela mesma sala comercial, tá? Então, eu tenho um plano lá de 100 minutos para os vendedores, tá? Então, eles estão ligando e atende os 100 minutos ali. Vamos colocar 1.000 minutos para vocês fazerem 1.000 minutos para os vendedores. Então, eles estão ligando. O que acontece? Se eles aumentarem o número de vendas, vai aumentar o número de minutagem. Então, vamos dar um exemplo. 1.000, ele paga lá R$300, tá? Aí, o que acontece? O que ultrapassar, ele paga adicional, tá? Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Fui guardar um gatinho ali que estava passando minha perna, atrapalhando, e aproveitei e peguei um cafezinho. Então, assim, galera, voltando para o custo híbrido, imagina o seguinte, a Ivonete, ela abriu lá um escritório de representação. Aí ela coloca lá 5 vendedores para fazer essa representação. Aí ela fecha um plano com a TIM. Ó, de 1.000 minutos, você vai pagar R$300. Então, maravilha. Aí, esse valor é fixo. Por quê? Se ela usar os 1.000 minutos ou não, ela vai pagar. E o que ultrapassar, ela vai pagar mais. Então, o que acontece, gente? Se ela aumentar muitas vendas, os vendedores ligarem muito, o que vai acontecer? Vai ultrapassar os 1.000. Então, isso passa a ser variável. Então, esse é chamado custos híbridos. De novo, por quê? Porque possui uma parte fixa e uma parte variável, tá? Em uma indústria cuja produção gasta muita energia elétrica, lembra que eu falei da laminadora? Seu custo aumentará se ela produzir mais, tá? Não é só numa laminadora. Eu tenho como é que chama? Um cliente que faz botões.
que utiliza a máquina, e a máquina é energia elétrica. Então, quando aumenta o faturamento, o que acontece com o custo de energia elétrica? Aumenta. Aí, galera, olha para você ver como que a energia elétrica ela também pode ser híbrida. Se o escritório funcionar das 8 às 18, se eu for ratear, olha o rateio de novo, hein? O custo da energia elétrica do escritório ela é fixa. Por que fixa? Porque chegou 8 horas, liga a luz. Saiu às 18, a produção pode aumentar ou não, o custo da energia elétrica para a parte administrativa é fixa. Já o custo de energia elétrica para a parte operacional, ela é variável, tá? Olha aqui, ó. No entanto, uma parte só confirmando aquilo que eu expliquei para vocês, tá? No entanto, uma parte da energia elétrica consumida por essa empresa, por exemplo, no seu setor administrativo, será um gasto constante e, portanto, um custo fixo, ok? A mesma lógica se aplica ao consumo de água. Mesma coisa. Essa empresa de botão também utiliza muita água. A água que é utilizada pela área administrativa, basicamente, é muito parecida, tá? Durante o ano. Já da produção, não. Como ele utiliza muita água, então, quanto mais ele aumenta a produção, mais aumenta o custo, tá? Já em uma empresa de serviços, onde o uso da água e luz não tem essa particularidade, em geral, essas contas de consumo possuem valores fixos e, portanto, pode ser considerada como custos fixos, tá? Como identificar os custos fixos e variáveis de uma empresa? Para poder separar os custos fixos dos variáveis na contabilidade da empresa, o primeiro passo é levantar todos os gastos de um determinado período de tempo. Então, o que acontece? Não adianta você pegar só um mês, você tem que pegar de um tempo maior, porque aí você consegue ter uma ideia daquilo que teve uma variação forte ou não, dependendo do faturamento, tá? Eles, é possível montar uma planilha para observar a sua variação mensal. O ideal é que essa tabela contenha também a produção ou o faturamento com vendas. Por quê? Porque se eu estou vendo que a venda está subindo, eu vejo quais produtos que tiveram aumento de preço. Ou aqueles produtos que não tiveram, tá? Então, que não tiveram custo fixo, aqueles que tiveram custo variável, tá? Não só vendas, como produção também, porque uma empresa pode produzir muito, acabar não vendendo, tendo muito mais custo, porém ela teve produção alta, tá? Assim é possível perceber a relação entre o nível de atividade da empresa e o impacto dos seus custos. Vamos falar um pouco da Gislene. A Gislene tem lá, não ela, mas o marido dela, tem lá a geladeira e tem lá o estoque dele, tá? Então, se ele quiser aumentar a venda dos produtos gelados, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que colocar mais geladeira. Colocando mais geladeira, o custo da energia elétrica vai subir. Então, para ele, nesse caso, é custo variável. Por quê? Porque ele colocou mais geladeira e a geladeira vai consumir mais energia elétrica, tá? Tá. Assim é possível perceber a relação, tá? Usando a série histórica para separar os custos por tipo, fica fácil calcular os custos fixos e variáveis nos relatórios mensais. Basta somar os valores de cada um desses grupos para alcançar o seu total, ok? Depois a gente vai fazer alguns exercícios, pessoal, só para vocês entenderem aí como é que é feito, tá? Importância de se conhecer custos fixos e variáveis, tá? No caso das empresas que possuem uma atividade sazonal, conhecer os custos fixos e variáveis é importante para um melhor planejamento financeiro ao longo do ano, tá? Não é só para quem possui uma atividade sazonal, não para todos, tá, gente? Porque, assim, o custo variável, pessoal, ele depende da venda ou da produção. Então, não tem muito o que você controlar. Agora, os custos fixos, sim. Tá? E é o que a gente brinca quando a gente vai nas empresas. Fala assim, ó, custo fixo é que nem unha. Tem que estar cortando sempre, porque ela está sempre crescendo se você deixar, tá? Mas todos os tipos de empresas podem ser beneficiadas por esse conhecimento, já que a estrutura de custo de um produto ou serviço possui impacto direto no seu preço e condiciona a possibilidade do empresário fazer promoções. Ou seja, pessoal, se eu tenho um custo fixo muito alto, lembra lá do bolo, tá? Que a gente faz o rateio? Se eu tenho um custo muito alto ali, o que vai acontecer? Vou ter um preço alto, vou ter que vender, tá?
Se a maior parte do custo de uma empresa for fixo, quanto mais ela vender, maior será o seu lucro, tá? Então é assim, ó. O exemplo, porque o custo fixo, ele é fixo. Então, quanto mais eu vendo, menos esse custo vai representar e maior será o meu lucro, tá? Isso porque, como o seu custo é sempre o mesmo, esse gasto se diluirá de forma proporcional se a produção aumentar. Então é assim, galera, pensa assim, ó, vamos fazer uma conta bem de português, tá? Eu tenho um custo fixo de 70, ok? 70. Calma aí. Eu vou fazer questão aqui, ó, de fazer uma... Eu gosto de colocar números, fica mais fácil vocês entenderem. Então, vamos imaginar um custo fixo de 70 mil. Tá? Eu tenho um produto, isso a gente vai fazer conta lá embaixo, mas para vocês entenderem, tá? Que ele tem um custo variável de R$1.000. Tá? Vamos imaginar, tá? Que eu vendi, vamos colocar 180 produtos desses, 180 produtos. Então, aí eu quero saber quanto que é meu faturamento. Então, faturamento. 180 vezes 1.000. Tá? Portanto, é 180 mil. Agora, gente, vamos pegar assim, o seguinte, ó. O lucro bruto, não vou nem calcular o líquido, nada. Lucro bruto vai ser a minha venda, tá? Não, desculpa, volta. Esse é meu custo, né? Faturamento, eu dos cabeção. Esse é meu custo variável. Custo variável. Por que custo variável? Porque 180 produtos vezes 1.000, que é meu custo variável, então dá 180 mil. Vamos imaginar que eu faça um preço de venda, tá? De 3 mil. Isso, 3 mil. Olha só, vamos apurar. Primeiro, eu vou fazer meu faturamento. Tá? Então vai ser 3 mil vezes 180. Tá? Deixa eu pegar um HP. 3.180 vezes deu 540 mil. Tá? Agora eu vou falar do meu lucro. É o 540, que é a minha venda, menos 180, que é meu custo variável, menos o meu custo fixo. Portanto, meu lucro é de 540, 180 menos e 70 menos. Meu lucro é de 290 mil. Agora, galera, olha só. Nós vamos fazer a mesma coisa, ó, custo fixo de 70 mil, a mesma empresa, ó. O produto. Custo variável de 1.000, estou mantendo os mesmos preços. Só que aí eu não vendi 180, eu vendi 250 produtos. Tá? Então, primeiro eu vou apurar meu custo variável. Custo variável é 250 produtos vezes R$1.000. Portanto, 250 mil. Tá? Aí eu vou apurar o quê? Meu preço de venda, que é o mesmo. Vou manter lá os 3 mil. 3 mil. Ok? Portanto, meu faturamento vai ser 3 mil vezes 250 produtos que eu vendi, certo, galera? Ó, eu peguei o meu preço de venda e estou multiplicando pelo meu... Então, vai estar 3 mil, 250 vezes, dá 750 mil. Portanto, o meu lucro será 750 mil. Depois eu vou fazer passo a passo, porque eu sei que eu estou fazendo rápido, tá? Menos, me perdoe, meu custo variável de 250 mil, menos meu custo fixo de 70 mil. Portanto, meu lucro é igual a 750, 250 menos e 70 mil.
menos. Olha aqui, galera. 430 mil contra 230 mil, ó, só porque eu aumentei a minha quantidade vendida e meu custo fixo, ele permanece, ele dilui, você entendeu? Então, de novo, olha só para ficar bem claro na cabeça de vocês, mas lá embaixo vai ter bastante coisa também, ó. Custo fixo. Vamos imaginar o Robson. Sempre dou os mesmos exemplos da Tainara, eu sempre utilizo a Tainara, vamos falar do Robson, tá? O Robson, ele cuida da loja do Carrefour. E a loja do Carrefour tem lá um custo fixo de 70 mil. Aluguel, salário, luz, tá? Aí, ele tem um determinado produto lá. Vamos pegar um produto. Uma televisão simples, tá? R$1.000. Uma televisão lá, Smart, R$1.000. 32 polegadas. Não sei se é isso, tá? Mas vamos imaginar, tá? Naquele mês, o Robson vendeu 180 televisões. E aí o Robson foi fazer a conta. Falei, calma aí. Quanto foi meu custo variável? Opa, são 180 televisões que eu vendi, vezes o custo que eu comprei lá da Samsung. Então, para aqui para a Samsung, 180 mil. E eu vendi essa televisão por R$3.000. Tá? Aí eu peguei 3.000, que é o preço de venda que o Robson fez. Ave Maria. Tá? Não, essa televisão aqui é de 55 polegadas, não é mais 32 não, tá? Desculpa. Vezes 180 televisões que o Robson vendeu. Então, ele vai faturar faturamento bruto de 540. Por que bruto? Porque tem que tirar os custos. Aí ele falou o seguinte, olha só, vendi 540 menos 180 que eu paguei para a Samsung, menos 70 que eu paguei para aluguel, salários e assim por diante, tá? Aí eu dei outra, aí no outro mês, gente, olha só, o custo fixo não subiu, o aluguel continuou, os salários continuaram e assim. A Samsung não aumentou o preço. Ó, Robson, essa televisão 55 polegadas para você vai custar R$1.000. Aí o Robson aquele mês, ó, batalhou e vendeu 250 televisões. Pô, o diretor dele falou, Robson, vamos sentar aqui, vamos ver quanto que você gerou de lucro para mim. Então, ele pegou lá o custo variável, tá? São 250 produtos vezes 1.000. Então, Robson, nós pagamos 250 mil para a Samsung, tá? Qual que foi o preço de venda? R$3.000. Eu não mudei preço, tá? Aí o Robson fez assim, ó, 3.000 vezes 250, faturou 750 mil dentro daquele produto. Aí ele falou, agora vamos apurar o lucro, tirar os custos, tá? Robson, ó, então, nós vendemos 750 mil, pagamos 250 mil para a Samsung e pagamos 70 mil de custo fixo, ou seja, quanto nós lucramos? 430 mil. Então, gente, quando você tem aqui, ó, que parte do custo ele é fixo, eu acabo que quanto mais vender, maior será seu lucro. E está comprovado aqui. Tá bom, galerinha? Ó, aí tá lá. Isso porque como o seu custo é o mesmo, esse gasto diluirá de forma proporcional. Tá? Ah, gente, não precisem gravar, mas só para vocês saberem, ó, eu quero saber quanto que o custo fixo representa da minha venda. Então, é só eu pegar os 70 mil e dividir pelos 540 mil, vezes 100. Meu custo fixo representa 13% nesse caso. Só estou dando exemplo só para vocês entenderem como que ele dilui o custo fixo, tá? Agora, se eu pegar os 70 mil e dividir pelos 70 mil, dividir pelos 750 mil, o meu custo fixo vai representar 9,33%, ou seja, eu diminuo meu custo fixo enquanto mais eu vendo, ok? A empresa cuja produção é mais baseada em custo fixo possui, por isso, mais vantagem ao fazer promoções, já que ganha no volume de vendas, tá? Então, o Robson fala assim, calma aí, caramba, se eu vender essa televisão por 2.900 e eu vender, em vez de 200 televisões, vender 500, automaticamente você vai ter um aumento bom no lucro, tá? Por outro lado, no caso de uma empresa que a maior parcela do custo é variável, é necessário fazer lucro a cada venda, tá? Isso porque se a empresa vender mais, o aumento da produtividade não terá grandes impactos no custo unitário do produto ou serviço que ela oferece, tá? Olha só que legal, pessoal, a gente tem um outro exemplo aqui, tá? Ó, uma fábrica de sapatos,
tem um custo fixo de 10 mil. Salário, aluguel. Além disso, a empresa possui um custo variável de R$ 5,00, tá? Por cada par de sapato produzido, tá? Então, vamos colocar lá a Cauane. A Cauane montou lá a fábrica de calçados, tá? Então, a Cauane, de aluguel, salário de funcionário, água, luz, gasta 10 mil. E ela, para fazer um sapato feminino, tá? Vamos colocar um sapato feminino, ela gasta R$ 5,00 por cada par, tá? Se essa indústria produzir 1.000 pares de sapato em um mês, seu custo será o seguinte. Então, ó, custo total, 10 mil fixo, que é o 10 mil que ela paga de salário, aluguel, mais 5 vezes 1.000. Por que 5 vezes 1.000? Lógico, porque o custo variável de 5 vezes 1.000, que é a produção, tá? Então, R$ 15.000. Ou seja, custo por unidade, R$ 15,00 para uma produção de 1.000 pares de sapato. Agora vamos mudar. Ó. Se essa mesma indústria dobrar a sua produção, o impacto desse aumento no custo fica assim, ó, 10 mil, que é o custo fixo que não muda. Ó, a gente está colocando de uma outra forma a explicação para vocês, tá? Mais 5 vezes, tá? 2 mil, que é a produção. Então, custo variável de 20 mil. Custo por unidade, R$10, ó, para uma produção. Por que custo por unidade? Porque eu pego 20 mil e divido pelo 2 mil. Aqui eu peguei os 15 mil e dividi pelo 1.000. Então, me deu custo por sapato de R$15 e aqui de R$10, tá? Tudo bem, galerinha? Então, isso depois a gente vai fazer alguns exercícios na outra semana do dia 28. Aí vai ficar até muito mais claro para vocês, tá? Então, vamos lá, gente. Diferença. Opa. Essa parte aqui a gente vai dar também, tá? Ó, diferença entre custo e despesa. Para compreender melhor os conceitos de custo fixo e custo variável, é preciso também saber diferenciar os custos de despesas, tá? Os custos, gente, são os gastos que uma empresa tem uma atividade diretamente relacionada à produção. Já as despesas são indiretas. A gente vai ver várias formas, tá? Em uma fábrica, o que está ligado diretamente à linha de produção costuma ser custo, enquanto os gastos iniciativos são despesas, tá? Então, vamos falar desse exemplo aqui, ó. Este custo fixo aqui, ó, tá? Que não está ligado à produção, é despesa, tá? Também é chamado de despesa. É que a gente vai separando depois, a gente explica um todo, depois vai separando, tá? Já o custo do sapato é o chamado de custo mesmo, porque tem ligado à produção, tá? Deixa eu só pegar aqui. Custeio por absorção, tá? Toda essa parte teórica, depois a gente vai fazer exercício, fiquem tranquilos, tá? O que é custeio, gente? Nada mais é do que aquela velho rateio que a gente faz, só que de forma agora na qual o fisco permite, tá? Que as empresas acabam fazendo, tá? O custeio por absorção é definido pela apropriação de todos os custos de produção aos bens produzidos, seja pela mensuração dos custos diretos ou pelo rateio. Ó, lembra dos rateios aqui ou dos custos indiretos? Lembrando, o que é custo indireto? Os custos gerais de fabricação. Luz, depreciação, gás. Lembra que a gente fez lá atrás? Sobre o custeio por absorção. Então, isso aqui é só para vocês terem ideia de onde surgiu e como surgiu, tá? O sistema de custeio por absorção surgiu por volta de 1920 na Alemanha, derivado de um método conhecido como... Aí depois eu vou pedir para a Ivonete ler isso aqui para a gente, tá? Em alemão, tá? É um método de custeio que apropria os custos diretos e indiretos aos produtos e as despesas administrativas, de vendas e financeiras, como sendo do período, tá? Ou seja, competência. Isso a gente vai tratar um pouquinho melhor. O custeio por absorção é o único aceito pelo Imposto de Renda do Brasil e pela auditoria externa, por atender os seguintes princípios contábeis, tá? Princípio da realização da receita. Ocorre a realização da receita quando dá transferência do bem para o terceiro. Gente, é assim, ó. Eu fiz uma venda para a Ivonete. Ela vai me pagar hoje. O que eu vou considerar? A venda de hoje.
tá? Independentemente de quando ela vai me pagar. Eu fiz uma venda de hoje para a Júlia. Ela vai me pagar daqui 100 dias. Quando que eu considero a venda? Hoje, independentemente de quando ela vai me pagar. Então, aqui é o que a gente chama de regime de competência, não regime de caixa. Regime de caixa é quando eu recebo. Regime de competência é quando eu vendo, independentemente de quando eu vou receber, tá? Então, isso é o chamado princípio da realização da receita. O que vale é a data da venda e não a data do recebimento, ok? Princípio da confrontação. As despesas devem ser reconhecidas à medida que são realizadas as receitas que ajudam a gerar, direta ou indiretamente. Então, princípio da confrontação. Vendi essa garrafa para a Tainara. O que acontece? O que é as despesas que vai vir nela? Os custos e despesa. Toda e qualquer, a mão de obra que eu usei para fazer ela, o material que eu usei para fazer ela e assim por diante. Ou seja, eu estou confrontando quando eu vendi versus as despesas que eu tive para fazer essa garrafa, tá? E o princípio da competência. As despesas e receitas devem ser reconhecidas no período de sua competência, quando são realizadas. Ou seja, no período que ocorrer o seu fato gerador. É tudo bonitinho, né? Fato gerador. Tive a receita, vendi receita naquele dia. Tive a despesa, reconheço naquele dia, tá? Vantagem do custeio para absorção. Considera o total dos custos dos produtos, tudo. Custos diretos e indiretos, ou seja, matéria-prima, mão de obra e o custo geral de fabricação. Formação de custo para estoque, ou seja, quanto que eu sei que eu paguei para fazer aquele produto. Então, ele vai lá para o meu custo de estoque. Permite a apuração dos custos por cento de custo. O que é cento de custo, gente? O que acontece? Imagina, vamos falar... desculpa, aí eu vou ter que usar a indústria da imprensa oficial de novo. Então, tem lá a parte de produção. Então, vem o papel, vem a tinta e produz. É um centro de custo. Vem a parte de embalagem, outro centro de custo. Aí vem a parte de almoxarifado, outro centro de custo. E depois tem a parte onde é feito o despacho, outro centro de custo. Então, eu consigo separar a indústria por centro de custo, tá? Quem faz muito bem isso, pessoal, é o pessoal de mercado. Pode ver, o Robson vai poder até nos ajudar na próxima aula. Ele é responsável por uma área do mercado. É um centro de custo. Você tem lá frutas e legumes e verduras, eletrodomésticos, bebidas. Então, além de facilitar a vida do cliente, facilita a vida do financeiro do Carrefour, porque ele sabe qual centro de custo está dando mais despesa ou está dando mais receita, tá? Desvantagens. Tudo que existe vantagem, existe desvantagem também, ó. Poderá elevar artificialmente os custos de alguns produtos. Ou seja, se eu não fizer o rateio correto, gente, lembra que eu falei daqueles rateios do aluguel, que aí eu uso a parte da cozinha, e da cozinha eu utilizo parte do horário só? Se eu jogar todo o custo da cozinha no bolo, esquece, o bolo fica muito caro, eu não consigo vender, tá? Não evidencia a capacidade ociosa da entidade. Ou seja, pessoal, eu tenho lá, pensando no Carrefour, eu tenho lá 5 funcionários do Robson, lá na parte de alimentos, na parte de legumes, verduras, tá? E estão ali trabalhando. Aí eu tenho lá a parte de televisões, lá da eletrodoméstica, e 5 pessoas também, e lá ralando. E na parte do Robson, mais tranquilo. Então, você não consegue nos números apurar se está ociosa ou não, tá? Porque às vezes a parte de produtos eletrônicos, o que acontece? Você precisa dar mais atenção. Já na parte de alimentos, ali não, as pessoas acabam se servindo, ok? Os critérios de rateio nem sempre são justos, pois são aplicados de forma arbitrária. Ou seja, ó, Robson, essa parte aqui, ela me ocupa 10% do supermercado. Então, toda energia elétrica, eu vou te cobrar 10%. Aí o Robson falou assim, pô, Eudes, é injusto. Por quê? Porque a parte de frios lá ocupa 10% também, só que ele utiliza muito mais energia elétrica porque os frios estão ligados, as câmeras frigoríficas estão ligadas. Falei, Robson,
é desse jeito. Você quer, quer. Não quer, obrigado. É mais ou menos isso, é arbitrário mesmo. Ou seja, pessoal, porque não dá para você também ficar fazendo o quê? Olhando detalhe absolutamente tudo, ok? E apresentar pouca quantidade de informações para fins gerenciais. Aí você tem que abrir o leque de outras informações que são necessárias dentro de uma empresa, tá? Conclusão. O método por custeio e produção é amplamente utilizado no Brasil e é o único em que a empresa estaria de acordo com os princípios contábeis e a legislação fiscal, que a Receita aceita, podendo utilizá-lo na elaboração dos demonstrativos contábeis externos, ou seja, balanço e DRE. Consegue mensurar os custos totais de fabricação por produto, mas apresenta algumas desvantagens, sendo a principal delas a impossibilidade de identificar a margem de contribuição, tá? Que a gente vai falar um pouco também de margem de contribuição. Então, galera, aqui foi uma parte mais teórica, tá? Essa daqui a gente vai fazer alguns exercícios na próxima aula, só para ficar claro que seria a margem de lucro em relação a produtos custos fixos e variáveis, tá? Basicamente, seria isso, tá bom, pessoal? Acabou sendo até um pouco mais rápido a aula, em virtude de, infelizmente, ter acontecido imprevisto e vocês não estarem acompanhando, tá bom? Mas obrigado. Na sexta-feira que vem, se Deus quiser, a gente vai poder estar junto e aí vai ficar muito mais claro, tá? E sempre assim, tá, gente? Aquilo que eu falei para a Gislene. Qualquer dúvida, pessoal, anota. Inclusive, terça-feira eu vou fazer isso. Quais são as dúvidas de vocês em relação à economia? Pessoal, abre o coração. Fala, eu desisto. A gente tem que explicar dentro do que a gente vem estudando aí, tá bom, galerinha? A maior preocupação, gente, não é vocês ficarem decorando fórmula, não é vocês saírem daqui contadores, não. Existe uma profissão chamada contador. Para isso, existe uma faculdade de 4 anos de contabilidade, tá? Vocês têm que saber o básico, tá, gente? Assim, de forma muito macro. O que é forma de muito macro? Eu ouvi falar como que se forma, como calcula o lucro. Eu sei o que é custo fixo e variável. Então, custo variável eu não vou conseguir cortar. Mas custo fixo eu vou conseguir cortar, entendeu? Então, são essas coisas que ajudam vocês no dia a dia da empresa e no dia a dia da vida também, tá bom? Galera, qualquer novidade, vocês têm meu celular, vocês têm meu e-mail, fiquem totalmente à vontade. Um final de semana maravilhoso para vocês, fiquem com Deus e até terça-feira, tá bom?